Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças afirmaram ontem que, se necessário, o Governo apresentará novas medidas de austeridade. Numa conferência em Lisboa, falou-se da crise da dívida soberana e da banca. O Governador do Banco de Portugal pediu aos bancos para vender ativos. Contamos com a análise de Joaquim Biancar Cruz, João Sobral, António Gaspar e Pedro Fontes Falcão neste Conselho Consultivo de hoje. Pedro Fontes Falcão, comece por si. Com ou sem ajuda externa, Portugal vai ter de viver com novas medidas de austeridade? Eu diria que sim, principalmente tendo em conta que a previsão do preço de petróleo à partida irá ficar bem acima do previsto pelo Governo, assim como também o Governo esperava no seu planeamento de orçamento uma taxa de crescimento que creio que não se irá concretizar e, portanto, terão de haver ajustes. Por outro lado, continua a pressão sobre Portugal para mostrar que claramente está a combater o déficit e cada vez mais se adivinha algum tipo de intervenção, pelo que Portugal terá que mostrar mais trabalho, vá lá, no sentido de diminuir o déficit orçamental. Joaquim Biancar Cruz, este discurso pode ter sido um preparar do encontro de amanhã com Angela Merkel, no sentido de que Portugal está de facto disposto a fazer o pedido e até o desejado pelo chanceler? Sem dúvida. Bom dia, em primeiro lugar. Eu acho que a situação económica lá fora é extremamente adversa. Portanto, isso todos já nós percebemos. Já percebemos também que este Ministro das Finanças, que não tinha a força política suficiente no início do primeiro mandato e talvez no início deste, parece que agora lhes estão a ser dada tardiamente a força política que tem que ter para fazer os cortes e para vigorar a vontade das finanças acima de todo e qualquer ministério. E por isso já estamos, penso que, balizados para aquilo que está a acontecer, mas tardiamente. Este Ministro das Finanças pede mais cortes, diz que eventualmente terão que existir mesmo mais cortes. É uma preparação de terreno. Agora, o que o povo português quer saber é se, senhor, nós estamos a dispor, a nossa carta cada vez recebemos menos, mas os objetivos. Quer dizer, eu acho que é fundamental que se explique ao povo português, senhor, nós neste momento estamos a ter uma situação muito dolorosa para todos. Mas haverá em 2013 ou em 2014 este objetivo, estamos a consertar. E isso não está a ser explicado. E, portanto, eu temo, no fundo, uma inquietude das pessoas relativamente a esta matéria e que tipo de sacrifícios é que vão pedir mais. E depois serão todos, porque nós, repare, na função pública, parece que houve... nem tudo foi rigoroso, a forma da diminuição dos salários. Houve institutos e houve ministérios em que houve aumentos de forma discricionária. E, portanto, isto terá que ser igual para todos. E, de uma vez por todas, as pessoas terão que enfrentar esta crise de uma forma nacional, patriótica. Mas o esforço terá que ser de todos e o Governo terá que ser verdadeiro também nos sacrifícios que pede e nos objetivos. E nós temos que acreditar nos objetivos que se impõem. António Gaspar concorda aqui com as palavras de Joaquim Biancar Cruz, que diz que o Governo tem que explicar melhor os objetivos e explicar melhor aos portugueses estas medidas para que lhes sejam pedidos sacrifícios? Eu gostava de recuperar uma outra noção, quer dizer, independentemente de estar de acordo ou não, nós temos de perceber que a execução orçamental de janeiro, que é conhecida, 2/3, digamos, da quebra que se registrou na despesa do Estado, 2/3 vieram pelo lado da receita e só 1/3 é que veio pelo lado da despesa. Portanto, esta situação de facto não se pode manter. Eu creio que não há já espaço para mais, digamos, para mais medidas restritivas. O povo português está na penúria. O povo português não pode, digamos, e aquilo que eu vejo que é o mais fácil, e dentro desse aumento da receita, os dois pesos pesados, que é o IRS e o IVA, e depois também ajudado pela diminuição dos salários dos funcionários públicos. O povo português não está em condições de aguentar, digamos, mais exigências em termos de sacrifícios que venham a ser pedidos. E eu presumo, como qualquer analista económico presume, que essas medidas vêm naturalmente pelo lado da receita e muito pouco pelo lado da despesa. Aumento de impostos. Exatamente. Isso não pode acontecer. Eu acho é que tem que haver coragem política. Eu há muito tempo que escrevo e não consigo perceber. Eu faço um esforço enorme e não consigo perceber. Por que razão é que a iniciativa privada tem que, digamos, ser sempre atingida quando há qualquer problema em termos do desemprego? Nós vemos os 11,1% que o Instituto Nacional de Estatística saiu agora há poucos dias, que é a taxa oficial, portanto, do desemprego em Portugal. Porquê é que o desemprego tem que ser sempre da iniciativa privada? Eu vejo, por exemplo, há muitos institutos públicos que nós nem sequer conhecemos.
e depois vem a fusão. Mas, quer dizer, a fusão, as pessoas continuam lá à mesma. E quando falamos, às vezes, em diminuição de ativos na função pública, quer dizer, é uma falácia, porque eles saem de salários e vão para pensões. Ora bem, isso não é diminuição nenhuma. Não há diminuição nenhuma. Quer dizer, tem que haver a coragem política. Eu sei que é um bocado doloroso estarmos nesta altura a falar em medidas que implicam o aumento do desemprego. Mas, como todos nós sabemos, tem que haver uma solidariedade entre todos os portugueses, do setor privado e do setor público, para ajudar, de facto, o país a ter uma situação melhor. E depois está outra situação que eu não concordo, que é, à força bruta, temos que atingir os 4,3% do déficit das contas orçamentais no final do ano. Quer dizer, temos que atingir, vamos fazer um esforço para atingir. É preciso explicar aos portugueses, eu estou de acordo, qual é, o objetivo desse esforço, para os portugueses perceberem, mas a todos os portugueses, ou seja, todos os portugueses têm que fazer um esforço. E se calhar se a iniciativa privada hoje tem os 11,1% oficial, será mais com certeza, se calhar, em termos reais, de desemprego, eu acho que faz todo o sentido também o Estado, os seus recursos que tem, consolidá-los de uma forma muito economicista, onde eles fazem efetivamente falta, porque se calhar até no setor público administrativo há serviços que funcionam com 3 pessoas, mas com 2 tinha uma produtividade muito maior. Portanto, fala-me em desempregos e mais cortes na função pública. Sim, quer dizer, pelo lado da despesa, medidas... fazer parte das novas medidas. Sim, eu acho que as novas medidas, se forem caso disso, se forem ser tomadas, eu acho que faz todo o sentido ser pelo lado da despesa, e tem que ser. Há força bruta, sim, aí, atuar pelo lado da despesa e não pelo lado da receita. Porque pelo lado da receita nós vamos ser cada vez mais pobres, o tal esforço para pouparmos, até uma blasfémia, se estivermos a falar isso, certos portugueses ganham 500 ou 600 euros, que estão endividados. Ninguém consegue poupar, não é? Não, ninguém consegue poupar, quer dizer, portanto, tem que ser de facto... e aqueles que conseguem poupar, fazer um esforço em termos do consumo privado, não consumirem tanto, sobretudo aquele consumo privado, porque nós não podemos esquecer de uma situação. O consumo privado é sempre e sempre tem sido um motor de crescimento de qualquer economia do mundo ocidental. Pesa mais ou menos 2/3 do PIB de qualquer país. Agora, o que está mal em Portugal é que grande parte desse consumo privado é financiado. É a crédito. E é que está mal. Endividaram-se as famílias, as empresas, o Estado. Isso é que está mal. Portanto, e nós já andamos a viver endividados. Nós, como portugueses, nós Estado, nós empresas, andamos a viver endividados desde o tempo do crédito barato, meados da década de 90, e isso não pode continuar assim. Foi o que disse Teixeira dos Santos ontem, que esta crise também começou precisamente com o acesso ao crédito fácil. Entretanto, o Alberto João Jardim disse ontem que, se forem precisas mais medidas, que o Ministro das Finanças se deve demitir. Bem, por que não? Nós não devemos esquecer que foi precisamente esta corrente que hoje nos governa, que não há muitos anos, quando a doutora Manuela Ferreira Leite dizia muito propriamente e baseada em dados muito concretos que o déficit era algo que se devia encarar como algo muito sério, e isto muito antes de Lehman Brothers ou muito antes dos subprimes, alguém disse, ao mais alto nível do Estado, que há vida para além do déficit. E essa é a grande questão que nós devemos encarar neste momento. E eu creio que nada poderá ser feito por este Ministro das Finanças ou por qualquer outro Ministro das Finanças. Nada poderá ser feito se a sociedade não estiver mobilizada. Se o Governo, o aparelho do Estado, as empresas privadas e os cidadãos não estiverem mobilizados. E o que é certo é que não estão nem podem estar, porque acima de tudo há aqui uma questão ideológica. Mais do que trabalharmos medidas avulso, como tem vindo sendo o hábito de fazer, que depois se dá um passo em frente e 2 atrás, da austeridade, há, acima de tudo, que definir qual o ponto onde nos encontramos, porque nenhum de nós, eu enquanto empresário assim o afirmo, nenhum de nós sabe realmente qual é a verdadeira ponto de situação do país. Há um sinal positivo, no entanto. Nós já vimos mais vezes o novo Presidente do Banco de Portugal nos últimos 2 meses do que o anterior nos últimos 10 anos. E isso é interessante. Significa que, efetivamente, alguns passos são a ser dados no sentido do rigor e da coerência. No entanto, é necessário definir o caráter. Os Estados, tal como as empresas, não mudam de caráter com as crises, mas esse caráter revela-se. E era necessário que este Governo revelasse qual é o seu caráter. Porque o principal problema que se verificou foi que, como se diz no Norte, este Governo, durante mais de uma década, quis sol na eira, chuva no naval. Isto é, quis uma política de esquerda
num Estado social claramente exagerado, e era isso que lhe competia enquanto Estado socialista. Mas, ao mesmo tempo, lidou com as grandes empresas, nomeadamente a distribuição, construção civil e banca, como se fosse o mais liberal dos governos. E, portanto, essa dualidade não joga, e é óbvio que terá que dar no que deu. E agora há que tomar medidas de austeridade, com certeza. Não sei se me permite, ainda houve ontem, não sei se concorda, mas o Ministro das Finanças ontem refere o seguinte, que eu não... E mesmo o Primeiro-Ministro depois vem reforçar a ideia. Vem reforçar a ideia de que, bem, isto, nós também temos de fazer sacrifícios, mas a Europa também tem que se coordenar. E nós temos que ter uma política coordenada a nível orçamental e a nível fiscal. Ora, são as únicas duas políticas que são a nível nacional, que não estão no quadro do BCE, nem no ECOFIN, são as únicas políticas que são nossas. Portanto, se eles próprios já dizem que não dão conta do recado da política orçamental e fiscal, política fiscal porque permitia a diferenciação em relação em cada Estado-membro, e lembram-se com certeza, em tempos idos, a Irlanda, em termos fiscais, que era mais competitiva, ou praças como Luxemburgo e tudo mais, e muito capital se movia já na Europa nesse sentido. E, por outro lado, a política orçamental, que então é o pilar do governo. É o pilar da atuação governamental. Quer dizer, parece que... Mas eu, Acha que deixe-me só fazer esta pergunta, acha que se as medidas estruturais forem impostas de fora, então ser-nos-á mais fácil, enquanto país, cumprir do que ser o governo a tomar essa iniciativa? Não, eu parece que... Se a Alemanha nos impuser X medidas... Eu sou muito europeísta, mas de forma demagógica tem sido assim, a situação é tratada pelos políticos, não só em Portugal, mas outros. Portanto, as imposições os políticos nacionais não as querem ter, mesmo sabendo que são as medidas mais corretas, e preferem dizer não, são os da Europa. Aqueles da Europa, os senhores de Bruxelas, é que nos impõem, de Estrasburgo, é que nos impõem estas medidas. E nós, por nós até nem queríamos, sabendo eles perfeitamente que é o mais correto e mais situação. Não, só queria chamar a atenção do seguinte, quer dizer, a política orçamental e fiscal, a meu ver, e a política de rendimento e de preços que não referiu, são duas políticas que estão ainda, digamos, nos Estados-membros. Eu acho que há muito tempo, de facto, já deviam ter passado também para a esfera europeia. Se a política monetária, se a política cambial passou, nós não temos instrumentos, nem taxa de juros, nem taxa de câmbio, podemos para podermos manusear. Eu acho que faz todo o sentido passar, e aí estou de acordo com o Ministro das Finanças e com todos aqueles que defendem, que a política orçamental e fiscal, que a política de rendimentos e preços já devia ter passado para, de uma forma harmoniosa, e de uma forma, digamos, concentrada, portanto, tal como as políticas, a política cambial e a política monetária, seria muito mais fácil aos países estarem, digamos, debaixo todos do mesmo guarda-chuva. E aí ter-se-iam evitado certas determinadas situações, tal como se evitou, digamos, com a absorção da taxa de câmbio e da taxa de juro pelo Banco Central Europeu, portanto, na União Europeia, ter-se-iam evitado um conjunto de situações que neste momento estamos a viver. De resto, a harmonização de uma política fiscal é também o que defende a Alemanha. José Sócrates encontra-se amanhã com ela. Pergunto-lhe se acha que o Primeiro-Ministro pode convencer a chanceler a dar a mão a Portugal. Ele vai tentar, obviamente, tudo o que puder. Agora, creio que é importante, e tendo em conta até o que já foi referido, que é o que for imposto de fora, provavelmente terá mais probabilidade de sucesso de ser, ou pelo menos de vir a ser implementado, e esperemos depois com sucesso, se as medidas fizerem sentido, obviamente. Ou seja, o Governo, de algum modo, quer ter um bode expiatório para as medidas menos populares que vai ter que tomar para tentar evitar ser penalizado em eleições ou noutras situações onde seja Mas dessa exposto. forma torna-se cada vez mais evidente que não são os políticos que governam, os políticos portugueses que governam o país. A realidade acaba por ser um pouco essa, porque também não houve um trabalho de preparação desde há muito tempo, e também lhes convém serem outros os culpados. Agora é assim, quando se fazem orçamentos de modo também como fizeram, é fácil agora arranjar bodes expiatórios, como o preço do petróleo, como o aumento da taxa de juros, sei lá, tudo o que vier que seja externo ou aparentemente externo à economia portuguesa, são sempre bons argumentos que um governo tem para se defender, dizer que não queria fazer esta medida, tomar esta medida de austeridade, mas por causa do petróleo, por causa da Líbia, por causa das taxas de juros, por causa da Alemanha, sei lá, pelo que for que não seja deles, é a maneira de se tentarem ilibar de algum modo das medidas que vão tomar. Essa tem sido, de resto, uma das argumentações de José Sócrates durante